Pessoal, vamos iniciar aqui a correção dos exercícios que foi postado na atividade do mural. Eu também vou procurar deixar sempre aqui as atividades que a gente coloca da apostila, deixar em primeiro plano aqui no mural, né? Deixar à primeira vista. Então, essa atividade que eu estou corrigindo é essa daqui do dia 25, tá? Foi postada no dia 25, alguns já me entregaram, e eu vou fazer a correção aqui, tentando explicar pontualmente, item a item, né, se está certo ou não. Em relação aqui ao exercício 4, é para classificar os dados conforme cada informação que foi dada, né? Então, quais são os tipos de dados que a gente vai preencher? Inteiro, real, caractere ou lógico, né? Então, para a letra A é o número, né, sem número decimal, número inteiro, aqui está certo. A B também, número real, com vírgula, aqui também. Lembrando que o numérico, tanto inteiro quanto real, ele pode ser negativo, tá? Aqui está certo também o tipo caractere, justamente porque tem as aspas, então, ok. Mais um tipo real aqui, certo? Aqui o tipo inteiro, embora eu tenha o sinal de mais aqui na frente, o sinal de mais representa um número positivo, tá? Ele é desnecessário, normalmente a gente conhece um número assim positivo, né? Ele é desnecessário o sinal, mas ele não perde em nada, não invalida nada em relação ao número positivo. Nesse caso aqui, ele é inteiro porque está sem vírgula, tá? Aqui foi colocado como resposta tipo caractere, porém eu citei alguns exemplos para vocês durante as aulas, né, que a gente pode utilizar de valores do tipo lógico, né? Que nem aqui true e false, seria um verdadeiro e falso em inglês, e a gente também poderia usar V ou F, ou a palavra toda verdadeiro e falso para tipo lógico, tá? Para ser do tipo caractere, aí eu teria que estar com esse V entre aspas, tá? Então, esse V aqui, a alternativa, teria que estar entre aspas, para a gente considerar do tipo caractere. Nesse caso aqui, ele é do tipo lógico, tá? Esse seria o nosso tipo lógico aqui. Lógico seria a resposta aqui da letra G. Aqui está certo o caractere, tem aspas, né? O tipo inteiro aqui está certo, aqui seria o número 0, tá? Não é a letra O. E também não tem número decimal. Aqui, certo caractere, tem as aspas, também certo caractere, tem as aspas. Esse aqui, o tipo true, da mesma forma aqui do tipo false, ele é o tipo lógico, tá? Então, ele seria caractere se fosse entre aspas. Então, a resposta aqui, lógico. Para o exercício 5, ele tem um resultado que a gente daria ele como inteiro real, ou seja, ele vai dar um valor, né, e depois a gente vai dizer se ele é um número inteiro ou real, né? Para todos os cálculos aqui, pelo que eu verifiquei anteriormente, né, ele estaria certo as respostas, né? Só vou citar alguns aqui no sentido de pode ser que algum outro cause divergência e tenha realmente duas respostas, ou seria inteiro ou real, tá? Aqui o nosso cálculo aqui de 5 mais 4 menos 2 daria 7, né? Então, número inteiro, ok. Aqui o nosso tem um número decimal, um número com vírgula aqui, então o resultado daria 6,6, tipo real, tá certo? A mais C, nesse caso aqui das letras A e C, eu substituo pelos valores que está pedindo, né, em cada letra. Então, o A 5 e o C 8, tá? Então, 5 mais 8 dá 13, número inteiro. Então, correta a resposta. A letra D, né, colocou como tipo real, porque o 4 mais 2,2, só que já daria um número decimal, né? Menos 1,5, então também é um número decimal. Então a resposta aqui estaria certa, que daria 6,2, 5,2, 4,7. A resposta aqui da letra D, número real. Aqui, número real, né, daria 2,5, 5 dividido por 2. Aqui, esse valor é 4 vezes 2,4, né? Aliás, desculpa, 5 vezes 2,4. O resultado dessa continha aqui dá 12. Né? Então, se a gente considerar que o resultado é 12,0, você vai colocar como real, ok? Mas se eu considerar que dá apenas 12 e colocar como inteiro,
também ok. Tá? Então, esse é o caso aqui que eu consideraria como sendo verdadeiro, certa resposta, tanto para inteiro quanto real. Tá? E dependeria da sua interpretação. Qualquer um que estaria certo aqui. Tá? Como estava antes. Aqui mais uma, né? Digamos que seria a situação bem semelhante, mas nesse caso aqui, em vez de 12, vai dar 11, né? 5 vezes 2,2. Da mesma forma, se eu considerar 11, a resposta daria inteiro. Se eu considerar 11,0, aí a resposta seria real. Esse daqui seria um belo exemplo de, assim como a letra F, né? E eu aceitaria as duas respostas. Né? Já nessa daqui, então, temos aqui A mais B vezes B. Nesse resultado aqui, se a gente fosse resolver a expressão, né, eu teria que resolver primeiro a multiplicação, tá? Vai surgir alguns casos mais para frente, assim como a gente viu uma revisão de matemática, a multiplicação tem prioridade em relação à adição. Então, primeiro eu tenho que resolver isso aqui. De qualquer forma, o resultado desse aqui vai dar um número real, tá? Não sei, não consigo fazer de cabeça aqui a conta, mas seria 2,2 vezes 2,2. A gente já vê que dá um número real e soma com o número inteiro, o resultado tem seu número real. Tá? Então, digamos, todos esses daqui estariam certas as respostas, número 5. Já que o número 6, ele cabe uma interpretação de cada um. Sempre a gente pede para vocês pensarem nos exemplos, o que seriam os valores de exemplo de distância. Tá? Então vamos pensar assim, distância, o que a gente pode dizer? Pode ser 1 quilômetro, né? Ou então poderia ser 2,5 metros, ou pode ser 55 centímetros, né? Ou poderia ser aqui distância em quilometragem, né? 1,8 km. Então reparem que eu posso ter número inteiro ou posso ter número real. Quando a gente fala em tipo de informação, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Né? A informação que a gente vai colocar ali, seria o dado mesmo, o número, ele vai poder ter número com vírgula? Se sim, se a resposta for sim, a alternativa correta aqui seria do número real, tá? Justamente porque pode ter número com vírgula. Se for uma resposta que somente pode ter número inteiro, aí sim você vai colocar somente número inteiro aqui, que seria a resposta do tipo, tá? Então, para distância, a resposta correta aqui seria real. Da mesma forma que peso, eu posso ter 10 quilos, mas posso ter 0,8 quilos. Ou posso ter 70,73 quilos. Né? Ou posso ter em toneladas, né? 1,5 toneladas. Não importa a quantidade medida, o que importa é o valor que vai ser armazenado em uma variável identificador desse. Tá? Então, aí a gente coloca no real também. Nessa situação aqui ele está citando a nossa moeda real, né? o nosso tipo de moeda brasileiro. Então, pensa assim, você vai receber um salário, vai estar em reais, né? Valores em reais. Vai fazer uma compra, vai estar valores em reais. Esse valor, a gente pensa no modo lógico, né? Nunca que vai ser somente número inteiro. Então, por isso está aqui a resposta do tipo real que está correta. Tá? Agora sim, idade. Né? Idade, vamos pensar de maneira lógica também. Quando vocês perguntam a idade para alguém, normalmente a pessoa vai responder, tem tantos anos. Né? Ela não vai responder uma idade, sei lá, com anos, vírgula, uma parte decimal. Tá? Mesmo que fosse 12,5, digamos, né? Seria 12 anos mais 6 meses. Mas as pessoas, quando vão responder, elas não colocam essa parte de mês, né? Pelo menos não temos esse costume. Então, aqui a resposta seria realmente o tipo inteiro para a idade. Da mesma forma para ano. Então, que ano estamos? 2021. Então, é um número inteiro. A gente não vai dizer que a gente está em 2021,3. Que ano você faz, sei lá, 40 anos? Vai ser em 2025. Você vai falar um ano inteiro, né? Não vai falar um ano quebrado, digamos.
Então, tá certa a resposta aqui. Nome de pessoa. Sempre que a gente pensar nome de alguma coisa, a gente vai pensar o que vai na informação do nome. Vai letras. Nome de pessoa não vai números, mas vai caracteres especiais, vai espaço, pode letras com acento. Então, toda a informação que precisa ir letra, que foge de apenas de números, né? E que também foge de ter um tipo biestável, tipo lógico, aí tem que ser do tipo caractere, né? A informação armazenada, digamos assim, ela vai ser colocada entre aspas, como está aqui, amém, está entre aspas, esse valor está entre aspas, para ser do tipo caractere. Né? Mas a gente não consegue um outro tipo de informação que não seja caractere para a gente armazenar nome de coisas. Né? Tanto vale aqui para F, nome de pessoa, quanto para H, nome de cidade. Né? Então as duas aqui estão corretas. Contador de página, aqui foi colocada a resposta como inteiro, né? Por que como inteiro? Vamos contar o número de páginas, né? Aqui a gente está sem a contagem. Mas pensa num livro, pensa numa apostila, né? Num material, num tutorial. A gente tem o material e tem o número de páginas. Então a gente não vai falar assim, o meu livro tem 100,8 páginas. Ele tem páginas completas. Então, por mais que a página, às vezes, não esteja por inteiro com texto ou com imagem, ela pode ter uma página em branco, mas o total de páginas em si é inteiro. Então, aqui está certo o contador de páginas ser inteiro. Temperatura, né, que foi colocado o tipo real. Por que tipo real? A gente comentou também até durante a explicação na aula, né? A gente está acostumado a ver os termômetros que a gente passa pela cidade, né? Tá lá o número inteiro, 30 graus, 23 graus, 15, assim por diante. Né? Pode estar negativo, de repente, fazer uma temperatura negativa. Mas até a temperatura em si, o valor, ele é possível, e bem possível, a gente ter um valor armazenado dele tipo real. Então, a temperatura que a gente pensa hoje, ela está a 30 graus, ela é uma temperatura nominal, porque ela pode ter variações decimais, né? 30,1, 30,15, isso é bem comum acontecer, tá? E a gente conhece também as medidas, as unidades medidas mais comuns nós, como graus Celsius, centígrados, né? Mas existem outras unidades de medida, tá? O grau Fahrenheit, por exemplo, ele é uma unidade de medida, né? E se a gente pensar em termos de temperatura, a gente independe do tipo da unidade de medida, a gente tem que pensar no valor em si. Então, aqui estaria certo a resposta como real. Aqui o sinalizador de passagem, tá? Esse daqui, nessa questão, seria o único que seria o tipo lógico, tá? Então, o que a gente vai pensar no sinalizador de passagem? Vamos pensar assim, numa cancela. Uma cancela, a gente chega e tem duas possibilidades. Ou avança, né, passa a cancela, ou não avança. Né? A gente não vai ficar no meio, e também não tem como a gente pensar assim, que seria um valor diferente de lógico, porque a gente só tem duas situações. Passa ou não passa, vai ou não vai, né? Digamos uma portaria, seja uma portaria de prédio, né? Você tem permissão de entrar ou não, né? Então você só tem essas duas possibilidades, né? Então aqui o sinalizador de passagem, a resposta seria o tipo lógico. Né? Alguma pergunta até aqui, pessoal, dos tipos primitivos até aqui, 4, 5, 6? Não. Não, prof, a minha tá parecida com essa. Eu tirei foto da página, não fiz assim. Não, tranquilo, pode ser também. Né? Então vamos aqui para o exercício 7, né? O exercício 7 eu acredito que pode dar mais divergências aí na questão das respostas, tá? Embora eu tenha explicado algumas situações, alguns pensam que é até pegadinha, mas não, é justamente para a gente prestar atenção, tá? Então a primeira questão aqui que é marcado, tá o X entre parênteses, né? Então por que isso aqui não é um identificador válido? Primeiro, porque ele tem que começar por letra. Então, aqui já não está começando por letra, nem marco, não precisaria nem investigar. E segundo, porque o primeiro caractere aqui que ele está aparecendo e o último, eles são caracteres especiais. Né? O único caractere especial aceito num identificador é o underline, né? E desde que não seja na primeira posição. Porque primeiro tem que ser uma letra.
Então, esse aqui tá certo não marcar como identificador válido. A resposta aqui do sustenido, ou hashtag, ou jogo da velha AB, né? Então, esse primeiro caractere aqui, ele é um caractere especial, então também não marca. Anterior, do jeito que está aqui, né? Só temos letras. Muito bem. Então, atende a nossa regra de começar por letra e depois pode ter letras, né? Então, atende a um identificador válido, correto? O 2, primeiro caractere é uma letra. Muito bem. Depois pode ter números, letras ou underline. Tem um número só. Atendeu a regra, é válido também. Quilômetros por hora, né? O fato de ter aqui uma barra, ele é um caractere especial, não é o underline, então ele não pode ser marcado, não é válido. Né? B45 começa por letra, depois eu tenho números. Então, válido também. Posso ter um ou mais números, ou vários números depois da primeira letra. Um caractere, um identificador válido. Nome. Nome, ele já está começando aqui, mas ele está com aspas, tanto no início quanto no fim. Em termos de identificador, fique bem claro, tá? Identificador, ele foge da regra isso aqui. Ele tem que começar por letra. O primeiro caractere aqui é um caractere especial, então foge da primeira regra, então não marca. Cantos, somente letras, da mesma forma que do anterior, tá certo marcar, identificador válido. Aqui, nome cliente. Só que esse nome cliente tem um espaço aqui. O espaço, para nós, é considerado um caractere especial. Tá? Se fosse para validar isso daqui, eu teria que estar tudo junto, dessa forma aqui, ou teria que ter um underline. Desse jeito também seria válido. Tá? Como está na apostila, nome, espaço, cliente, ele não é o identificador válido, está certo não marcar. Cliente aqui, somente letras, né? Então entra na mesma regra que aqui no cantos, anterior, correto. Média, asterisco, arite. Esse não é válido, porque tem um caractere especial aqui, né, que é representa um asterisco, para nós representaria uma multiplicação na programação. Né? Mas ele é um caractere especial. Média, underline, arite, ponto. Tá? Então, esse daqui que eu acredito que alguns de vocês podem ter errado, justamente por causa de um ponto no final. O ponto, ele é um caractere especial, tá? Então, se eu for observar aqui, esse daqui não é válido, então não pode ser marcado. O F. O F só tem duas letras, começa por letra, depois só tem letra. Válido também. B mais A. Então, B mais A não é válido, tem um caractere especial aqui. Mesmo caractere, mesmo sentido, né, de caractere especial aqui da multiplicação. Então, é certo não marcar. Data, do jeito que está aqui, somente letras, ok. Identificador válido. Esse daqui eu acho que foi trocado. Se eu não me engano, a alternativa era A maior que B. Vou confirmar aqui. Isso, ó. A alternativa era A maior que B. Normalmente na hora de copiar e colar aqui, ou na hora de eu puxar lá do Google Drive, ele colocou um caractere diferente aqui. Então, A maior que B começa por letra, mas tem um caractere especial no meio. Então, não é válido. Tá? Aqui seria o nosso número 0. Né? Deixa eu só porque tem dois aqui. O último não tem. Esse 0 aqui, só pelo fato dele ser o número, já não marca, não é válido. Tá? Teria que ter uma letra na frente. Né? Ô, professor. Todo número sozinho não é válido também. Professor, eu ponhei 2 justamente porque eu não sabia se era 0 ou era ordem. Aí considerei o outro como se fosse outro. Entendi. Muito bem explicado. Tá? Então, agora faz sentido porque tinha 2 aqui. Então, se fosse só a letra O, pessoal, aí teria sentido o que o Romildo falou, tá? Então, ó, aqui tá o O, letra O, esse seria válido, tá? Aí marca. Aí o número 0, né, não começa por letra, então não é válido. Altura, do jeito que tá aqui, ok. E existe também, do jeito que tá aqui, ok. Vou só deixar em azulzinho aqui. Deixa eu marcar igual. Né? Então, esse daqui seria o gabarito da questão 7, tá? Tirando esse daqui, aqui não tem. Esse aqui seria o gabarito das respostas da questão 7.
Alguém ficou com uma dúvida em relação ao 7? Fez muito diferente? Alguém quer comentar alguma coisa? A minha deve estar bastante errada, mas vamos ver o que dá. Prof, eu vou Pode sair perguntar. da sala, que eu não estou muito bem, estou com muita cabeça tontura. Ontem eu já não assisti aula, eu tomo uns remédios controlados e estava em falta. Eu fiquei uma noite, 2 dias sem dormir. Essa madrugada eu levantei 1 hora da manhã, fiquei colocando as atividades em dia, perdi o sono. Agora estou um caco aqui. Tô só ouvindo. Tranquilo, Edson. Sem problema. Pode ficar tranquilo aí. Descansar. Mas depois vai ter a gravação para você, caso queira olhar novamente, tá? Então tá, obrigado, prof. Nada. Shirley, Shirley, Seria Sheila? sei lá. Oi, Você avisa as outras matérias para mim, por favor? aviso. Obrigado, boa noite. Boa Nada, noite. melhores. Melhores aí, Edson. Só então aqui o exercício 8 também, acho que causa boa parte de divergência para vocês, tá? Vou colocar aqui umas respostas que eu julgo estar certa e outras que, digamos assim, que poderia ser diferente, mas também está certa, tá? Eu vou explicar por quê. Esses dois aqui no exercício 8 eram exemplos, tá? Então já estava pronto. Não foi resposta que precisaria dar. Agora, com base nos exemplos, né, e até na explicação que eu fiz, era para resolver ele em duas partes. Primeiro, a gente coloca aqui a partir da informação, a gente coloca o identificador válido, né, seguindo as regras e, de preferência, seguindo os padrões que a gente determinou, né, de colocar o identificador que lembra a informação. Aqui para o Estado Civil, foi colocado o Estado underline civil. Beleza, ele atende às regras, tá ok. Tá? O que eu poderia ficar diferente aqui, né? Eu poderia colocar Estado underline civil. Sim. Assim. Ou poderia colocar ele todo em maiúsculo. Tá? Estado underline civil, com todas as letras maiúsculas. Poderia deixar sem espaço, ou seja, sem underline. Também estaria válido. Tá? Poderia abreviar, digamos, este underline civil. Né? Todas essas formas que eu citei, elas estão corretas, tá? Porque atende às regras que a gente determinou, de começar por letra, depois pode ter espaço, pode ter o underline no lugar de espaço, ou pode ter números também. Então, atendeu a regra, tudo certinho. Mas, dependendo aí da resposta que está aqui, você pode pensar que a sua está errada. Não, tá? Atendeu a regra, tá ok. E daí vem o tipo, é a segunda parte do exercício. Vai colocar aqui o tipo caractere. Alguns, penso eu, né, que poderiam ter colocado o Estado Civil como lógico. Né? Por que a gente não coloca o Estado Civil como lógico? Alguém pode me explicar? Se alguém Porque colocou, né, não de existe repente? só o casado e o solteiro. Tem Ex viúvo, tem divorciado. Exatamente, né? Estado Civil, se a gente for pensar, tem mais de duas opções. Solteiro, viúvo, casado, né? Alguns você coloca ali namorando, é um status diferente e que a gente não tem apenas duas opções, né? Não existe só solteiro e casado. Né? Então, todas as situações que a gente coloca assim, que a gente está colocando como informação, vamos pensar, vai letras, né? Viúvo, casado, solteiro, tudo isso aí vai informação com letras. Então, necessariamente tem que ser do tipo caractere. Idade, tipo inteiro, assim como a gente fez ali em cima, né? Nesse caso aqui, eu nem precisaria trocar, poderia deixar do mesmo jeito, idade. Tá? Poderia abreviar ID? Posso. Poderia colocar tudo maiúsculo, idade? Posso também. Tudo isso está certo. Tá? Aqui não teria muita dificuldade. E o tipo também está certo. Né? Tipo aqui do tipo inteiro. Dia, mês, ano. Tá? Esse daqui já dá um pouquinho mais de confusão na mente. Por quê? Vamos pensar na informação do tipo data, né? Um exemplo tipo data aqui.
por exemplo, dia de hoje, 31/3/2021. Essa informação aqui, esse valor, para vocês, a gente consegue colocar ela no tipo inteiro? Sim ou não? Não. É com registro. Não, né? Então, se a gente fosse separar dia, só o mês, só o ano, sim. Mas a gente coloca a data, dia, mês, ano, como um todo. Tá? Então, o fato de ter duas barras aqui no meio dos números, né? Necessariamente a gente tem que colocar ele do tipo caractere. Tá? Esse já seria o tipo correto dele, caractere. E daí a informação teria que vir entre aspas, né? Por que, professor? Mas e o tipo data? Não tem? Nos algoritmos, não. Tá? A gente tem o tipo data na linguagem de programação, tem banco de dados, então não tem tipo data definido, mas nos algoritmos a gente não tem. Então, se a gente for representar o tipo de data nesse formato, né, dia, mês, ano, a gente tem que representar como caractere. Então, esse aqui eu vou deixar como exemplo. E a primeira parte aqui, digamos, por que esse aqui não estaria correto a gente colocar como identificador? Por que ele estaria inválido? O acento na palavra mês? Isso, uma das questões é o acento. Aí tem mais um detalhe. As barras? Porque As barra barras também. na programação não é dividir. Exatamente, certinho. Então, para ser um identificador válido aqui, o que eu poderia transformar? Colocar mês, sem o acento, e colocar aqui o underline no lugar das barras. Tá? Dessa forma aqui, Ô, atende as professor, regras e sem atende também underline também tá errado? sem underline, sem espaço, vale. Desse jeito aqui. Ô, louco, Desse jeito aqui, vale. Tá? de Pode ser mesão. assim. Que estranho, né? Underline mesmo. Ou simplesmente posso colocar assim, ó. Vou colocar tudo isso aqui por data. Pronto, tá resolvido também. Ah, bem melhor. Né? Fica melhor. Então, das formas que a gente coloca aqui, né? Tem a parte que eu coloco, que eu julgo assim, ficaria uma informação legal, um identificador legal, né? Mas também tem a parte de regra. A parte de regra é a primeira que a gente tem que seguir. Então, do jeito que está aqui, para a gente, digamos, acertar o que estava aqui anteriormente, teria que ficar assim. Tá? Dia, mês, ano, com underline. O tipo correto, caractere. Nome empresa, né? Acho que aqui não tem muito segredo. Como eu falei anteriormente, tudo que for nome vai letras, então vai ser do tipo caractere. Aqui eu nem precisava abreviar também, né? Posso deixar assim, e também poderia deixar assim. Né? A questão de abreviar fica a cargo de quem está fazendo. É uma informação que é possível saber o que é um nome que lembra a informação, nome em, sim, ok. Telefone. Então, aqui foi abreviado por TEL, tá ok, muito legal, né? Se eu usasse telefone ou telefônico, daí tem acento, né? Aí não seria válido, mas o TEL aqui tá ok, né? Aqui é algo que eu aceitaria de duas formas, duas respostas, digamos assim. O tipo inteiro aceitaria também, porque o telefone a gente pode considerar tudo números, né? Então, 22 e tal, tudo número aqui, né? Ou um telefone celular, 98 tal, 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 tal. Então, esse aqui eu aceitaria como inteiro, né? E também aceitaria como resposta o tipo caractere. Né? Por quê? Vamos pensar na informação. Vou digitar um telefone, aí eu vou colocar um separador lá. Tem 9 na frente, hoje a gente diz, né? 9, aí o número e os 4 últimos. Então, seria uma forma da gente, de eu considerar, né, dos dois tipos corretos, tanto inteiro quanto caractere. Real já não poderia, né? Porque vamos pensar assim, eu pergunto o telefone para vocês. Qual é o seu telefone? É 98,5 7894. A gente não tem a vírgula no número de telefone. Então, esse aqui seria de duas possibilidades aqui. O tipo dele aceitável, né? E aqui, telefone ou tel, as duas maneiras estaria correto também, a abreviação. Ou tele, tá? Respostas corretas aqui.
que nome de pessoa para contato. Aqui foi muito bem abreviado, né? Com underline, tá? Tudo certinho aqui. Da mesma forma, quando for nome, a gente já deu outros exemplos, tipo caractere, correto. Salário bruto do mês, aqui também foi abreviado da forma correta, mas tem um errinho em relação ao identificador válido. Qual que é? O acento? Exatamente, tem um acento aqui, né? Então, aqui, para a gente deixar válido, assim já resolveria. Sal mês, sal bru mês, salário bruto do mês, desde que sem acento e tudo com underline, também tudo isso é válido. Tá? Da mesma forma aqui, código funcionário, né? Assim como o anterior, sem acento. Aqui a gente quer abrir uma discussãozinha, né, na explicação. O inteiro eu consideraria correto, ou o tipo caractere também se consideraria correto, né? Digamos que o código funcionário teria letras também. Já não seria correto a gente colocar ele como real. Então, nunca vi um código de funcionário ser com um número quebrado, né? Funcionário 18,7, esse aqui é o funcionário 5,83, né? Então isso não tem. E também não poderia ser lógico, por quê? Aí só poderia ter 2 funcionários em toda a empresa. Né? Digamos, você é o sim, você é o não. Você é o certo, você é o errado. Tá? Lógico, não poderia ser. Os valores aqui, tanto de ICMS quanto de desconto, cabem na mesma regra, né? Então, os dois aqui atendem, né? A abreviação deles, o nome, e também é do tipo real. Tanto o ICMS, que é o imposto, quanto o desconto, né? Pode ser número quebrado, então tipo real. Contador de registro no arquivo, então pensa assim, no arquivo eu não vou ter meio arquivo, vou ter arquivos, né, registros de um arquivo inteiro. O que eu poderia pensar aqui? Pensa numa gaveta daqueles armários, né, de arquivos antigos, que a gente puxa, lá tem documentos, né, tem arquivos. Então não vai ter meio documento lá, né? Então, é um registro que a gente colocaria aqui como inteiro, que está correto. Tá? Aqui vamos pensar, acho que talvez aqui na hora de copiar também veio um caractere meio estranho. Presença, ausência de registro, né? Aqui para a gente arrumar, já tem um errinho, né? Cedilha, a gente não pode colocar. Aqui, para consertar, também eu colocaria no lugar da barra, colocar o underline. E aqui também, ausência, regras. Esse daqui eu já colocaria nas regras com identificador válido, tá? Poderia abreviar, né, pres, underline, aus, underline, registro, né? Então, são algumas variantes que a gente poderia colocar como identificador válido. Agora, aqui o tipo real, por que eu não colocaria o tipo real, né? A presença, ausência, né, pensa assim na chamada de vocês. Né? Lá só tem 2 possibilidades, né? Ou é falta ou é presença. Né? Ou você está presente ou está ausente. Não tem possibilidade. Eu fiz a chamada e ele não estava na hora. É falta, é ausência. Eu fiz a chamada e depois saiu. Mas no momento da chamada ele estava ali, presença. Tá? Então só tem 2 possibilidades aqui. Quando só tem 2 possibilidades, qual o tipo correto? Doriuma? Vou chamar alguém para responder. Lógica? É a Lógica. primeira. Lógico aqui. Tá? Então, tipo lógico, porque só tem 2 possibilidades da gente fazer uma marcação de resposta. Tá? Apenas 2 respostas. Né? Quantidade de alunos na turma. Então, aqui vai ser inteiro, né? Primeiro, porque a gente não tem meio aluno. Tá? Se fosse fazer uma média, seria diferente. Né? Quantidade de alunos que a gente tem em qualquer turma, né, vai ser do tipo inteiro. Tá? E aqui entra, digamos assim, no nosso, vamos trazer para o nosso cotidiano. A turma de vocês tem lá matriculados 46. Quantos estão frequentando? Digamos que sejam 30, né? Mas todos números inteiros. Então não está certo colocar como inteiro aqui. Né? Porque eu só colocaria QA, né, questão de quantidade, mas pelas regras estaria ok também. Né? Série de nota fiscal. Aqui o único errinho seria o acento, tá? E do tipo inteiro.
Se a gente pensar nas notas fiscais eletrônicas hoje, esse número de série ele é inteiro mesmo. Né? Então, são 3 dígitos. Se a gente pensasse no modelo antigo de nota, que é aquele de papel, que tinha que preencher a notinha na mão, aquele modelo tinha série com letras. Tá? Então, se alguém colocou como caractere aqui, eu considero também. Tá? Considero como certo. Não consideraria se fosse do tipo real, né? Porque as séries daí não tem vírgula, e nem do tipo lógico, porque senão só poderia ter 2 tipos de série. Né? E aqui, por último, existência de arquivo. Né? Essa questão de existência cabe no mesmo exemplo da presença ou ausência. Tá? Aqui eu preciso saber se ele existe ou não. Né? Se ele existe um determinado arquivo ou não. Se eu perguntar para vocês têm apostila? Vocês vão dizer tenho ou não tenho. Tá? Professor, talvez, mas só talvez para você dar essa resposta aqui, não caberia no tipo lógico. Tá? Eu pergunto se vocês têm ou não, é uma resposta lógica, sim ou não, tem ou não tem. Tá? Então, da mesma forma aqui de cima, qual seria o tipo certo aqui para existência de arquivo? Lógico. Lógico também. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida dos que eu respondi aqui? Às vezes posso passar muito rápido em alguma questão.